Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. Que o Senhor esteja nos abençoando na data de hoje, que o Senhor esteja operando maravilhosamente em nossas vidas, que nós possamos agradecer ao nosso Deus pelo que Ele tem feito por nós. O despertar nesta manhã já é um presente de Deus, e que Ele venha aí estar nos socorrendo, protegendo, guardando, livrando do mal, nós possamos ser uma bênção nas suas mãos, amém? Nós estamos aí na programação do Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós estamos aí no horário de 7h18 da manhã, e eu quero contigo nós estarmos aí lendo Hebreus capítulo 12, 13, Êxodo 1 e 2, Provérbios 7 e 8, e estaremos orando também. Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às 19 horas, sextas-feiras, às 19 horas, e os domingos, 19 horas. Você é o meu convidado especial, esteja conosco sempre que puder. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus, nós estarmos adorando juntinhos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos à oração. Pai Santo, Pai querido, amado, muito obrigado a Deus por esse amanhecer, muito obrigado pelo Teu cuidado, muito obrigado pelo Teu grande amor, pelo Teu grande poder. Muito obrigado, Senhor Deus de Israel, por ter nos assistido durante toda essa noite, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, protegido, guardado, livrado do mal. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, ó Pai, pela nossa família. Muito obrigado pelos alimentos, ó Pai, que o Senhor tem nos alimentado, Senhor Deus, pelos vizinhos da direita e da esquerda, pelas pessoas que se comunicam conosco, ó Pai, no nosso dia a dia. Senhor Deus, abençoe, Senhor Deus, os nossos grupos, ó Pai, de orações. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, de encontro a cada coraçãozinho, ó Pai, que tem, Senhor Deus, comunicado um com o outro, ó Pai, orando, clamando e colocando o Senhor em primeiro lugar. Então, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, em nome de Jesus. Eu quero contigo nós estarmos aí abrindo as Sagradas Escrituras em Hebreus capítulo 12. Hoje eu estou um pouquinho mais corrido porque o patrão já ligou, né? Disse que quer chegar mais cedo, mas eu falei, eu preciso falar com Deus antes de sair de casa, e o meu horário de estar chegando aí é às 7, né? Às 8 horas da manhã. Então, vamos estar buscando ao Senhor enquanto nós podemos achar, amém? Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais condições dos pecados contra si mesmo, para que não, aleluia, enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando ele fores, aleluia, quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filhos há a quem o Pai corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual são, aleluia, da qual todos são feitos participantes, sois bastardos e não filhos. Além, aleluia, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para que nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, ao Pai Celestial, para que vivamos, aleluia, para que aquele que, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam
como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda a correção ao presente não parece de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda com lágrimas o buscou, porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao zunido da trombeta, e a voz das palavras, aleluia, da qual os que a ouviram pediram que se não falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Até um animal tocar o monte será apedrejado. Aleluia, passando como por um dardo. Amém? Glórias a Deus. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo ainda uma vez: comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis com coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos, a qual Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Glórias a Deus. Vamos também a Hebreus capítulo 13, nós vamos fazer menção dessa preciosidade que vem de Deus. Amém? Glórias a Deus. Permaneça ao amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai dos presos como se estivesse preso com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer um homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o que o coração
se frutifique com graça, e não com alimento que dá, aleluia, e não com alimento que de nada aproveitarão aos que eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque, lerei novamente o 10, temos um tabernáculo de que não tem direito de comer os que servem o tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo próprio sangue, padeceu fora do arraial. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos vossos lábios, que confessam o seu nome. E não esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeceis vossos pastores, sujeitavos a eles, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos e temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante, aleluia, ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suportais a palavra dessa exortação, para que abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual ele vier, aleluia, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Glórias a Deus. Agora, a graça seja com todos vós. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Vamos também aqui a Êxodo, né? Êxodo 1 e 2. Eu quero contigo nós estarmos aí buscando ao Senhor. Êxodo 1 e 2. Aleluia. Glórias a Deus. Êxodo 1 e 2. Aleluias. Vai dizer assim o livro de Êxodo, logo no seu início. Estes, pois, são os montes, aleluia, esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, Azer. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. Aleluia. José, porém, já estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e se multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, e não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usamos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejam contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributo para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligias, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam o servir, aleluia, os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza,
Assim eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o da outra Puá, e disse: quando ajudades a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançai no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Amém? Quero contigo também ir a Êxodo 2. Glórias a Deus. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu um menino, e eis que um menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas tenho tirado. E aconteceu que naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos, e aconteceu para as suas cargas, e viu, aleluia, atentou para as suas cargas, melhor dizendo, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém, ali matou o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no outro dia, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? O qual disse: quem tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto ao poço. E o sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nos dali. Moisés, porém, se levantou e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. Voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornastes tão depressa?
E elas disseram: um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse suas filhas: aonde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem chamou Gerson, porque diz: peregrino fui na terra estranha, em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, aleluia, o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se de Deus, aleluia, lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para Deus, para a sua condição. Amém? Glórias a Deus. Vamos agora também a Provérbios capítulo 7 e 8. Vamos estar adorando a Deus nesse capítulo, aleluia, nesse livro de Provérbios 7 e 8. Amém? Aleluia, Provérbios capítulo 7 e também o capítulo 8. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-as no teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama-te a tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Porque da janela da minha casa, olhando eu para minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passeava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo da tarde, do dia, na tenebrosa noite, na escuridão, eis que uma mulher saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta. Não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos, e chegou-se para ele e o beijou. Com face impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Assim o seduziu com palavras muito suaves e a persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. Ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armada contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para o caminho dela o teu coração, e não deixes perder nas suas veredas, porque a muitos feridos derrubou, são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho de inferno, que desce para as câmaras da morte. Também quero contigo nós irmos também ao capítulo 8 de Provérbios. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência, não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta, do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas, gritando
A vós, ó homens, clamo, e a minha voz dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, atentai de coração. Ouve, porque falarei coisas excelentes, e os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferiria a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que entende bem, e justas para o que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que, aleluia, glórias a Deus. Deixa eu voltar aqui, que eu subi muito texto. Deixa eu voltar aqui. Aleluia, glória a Deus. Deixa num toquezinho o texto sobe. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comprar. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim governam os príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que amam, e os que cedo buscarem-me acharão riquezas e honra, estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes ao que me ama. Eu acho os seus tesouros. O Senhor me possui no princípio, aleluia, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes das suas obras, desde a eternidade fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda havia abismo. Fui gerado, quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Era cada um as suas delícias, alegro-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mando habitável, e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filho meu, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios, não rejeites. Bem-aventurado o homem que dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que achar, achará a vida. Porque o que me achar, achará a vida, e ele alcançará o favor do Senhor. Mas o pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte.
Amém. Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nos ajuda, ó Pai, para que possamos ser uma bênção nas tuas mãos. Seja conosco, ó Pai, nesse dia, Senhor Deus, maravilhoso que o Senhor tem nos feito. Quarta-feira, abençoa, Senhor Deus, os teus filhos, abençoa as tuas filhas. Esteja, Senhor Deus, segurando as nossas mãos, não deixando com que venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos proceder num caminho, Senhor Deus, aleluia, cuidado, e a tua vereda, Senhor Deus, verdadeiramente é a melhor, como diz, Senhor Deus, Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim seja conosco na data desse dia, que teus anjos estejam, Senhor Deus, nos acompanhando, protegendo, guardando, livrando do mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Quem crê, diga amém. Que Deus abençoe os meus amados irmãos, que Deus esteja aí derramando a sua graça, do seu poder, da sua unção, do seu sobrenatural. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, hoje e sempre. Todos digam amém e amém. Deus abençoe a todos, fica na paz.